A hierarquia das normas mostra como o ordenamento jurídico se organiza para evitar contradições e garantir segurança nas relações jurídicas. Nesse vídeo eu vou te explicar o que significa dizer que uma norma é superior à outra, como a Constituição ocupa o ponto mais alto dessa estrutura, qual é o lugar das leis, dos decretos, dos regulamentos e dos atos administrativos, e por que essa ordem importa tanto na aplicação do direito. Também vamos ver o que acontece quando uma norma inferior contraria uma norma superior, pois essa é uma das ideias mais importantes para entender como o sistema jurídico funciona. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque a minha meta este ano é alcançar 1 milhão de inscritos e eu adoraria ver você comigo nessa jornada. Vamos lá! Quando eu falo em hierarquia das normas, eu estou falando de uma organização em níveis. O direito não é um conjunto de regras soltas, jogadas sem ordem. Ele funciona como uma estrutura. Algumas normas servem de fundamento para as outras. Algumas normas têm mais força. Já outras normas precisam obedecer ao que foi definido acima delas. Essa organização permite que o ordenamento jurídico tenha unidade, coerência e previsibilidade. Pense em uma construção. Antes de levantar paredes, colocar portas e instalar janelas, é preciso ter uma base. Se a base for fraca, toda a construção fica comprometida. No direito, a Constituição ocupa esse papel de base. Ela orienta a criação das demais normas e define os limites da atuação do Estado. Por isso, nenhuma norma pode contrariar a Constituição. Se uma lei, um decreto ou um ato administrativo desrespeita a Constituição, esse ato perde validade jurídica. A Constituição Federal está no topo da hierarquia normativa. Ela é a norma fundamental do Estado brasileiro. Na Constituição Federal estão os princípios estruturantes do país, os direitos e garantias fundamentais, a organização dos poderes, as competências dos entes federativos e as regras básicas de funcionamento do Estado. Isso significa que todas as demais normas devem estar de acordo com a Constituição. Aqui entra uma ideia central: supremacia da Constituição. Esse princípio significa que a Constituição tem posição superior dentro do ordenamento jurídico. Ela não é apenas mais uma norma, ela é o parâmetro de validade das demais normas. Uma lei só será válida se ela respeitar a Constituição. Um decreto só será válido se respeitar a lei e a Constituição. Um ato administrativo também só será válido se ele respeitar toda a estrutura normativa que está acima dele. Imagine que uma lei municipal proíba uma pessoa de se manifestar pacificamente em uma praça pública sem nenhuma justificativa legítima. Essa lei poderia ser questionada porque a Constituição protege a liberdade de expressão e o direito de reunião pacífica. Nesse caso, a norma inferior, que é a lei municipal, estaria em conflito com a norma superior, que é a Constituição. Pela lógica da hierarquia, deve prevalecer a Constituição. Logo abaixo da Constituição estão as normas que possuem status constitucional ou equivalente. Aqui entram as emendas constitucionais, que alteram o texto da Constituição. E temos também os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo Congresso Nacional, com o mesmo procedimento das emendas constitucionais. Esses tratados, quando são aprovados em 2 turnos, por 3/5 dos votos, em cada casa do Congresso, passam a ter força equivalente à de emenda constitucional. As emendas constitucionais são importantes porque elas permitem a atualização da Constituição. A sociedade muda, as necessidades mudam e o texto constitucional pode ser alterado. Mas essa alteração não é livre de limites. Existem as cláusulas pétreas, que são matérias protegidas contra a abolição.
Entre elas estão a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Isso mostra que até mesmo o poder de reforma da Constituição precisa respeitar limites. Depois da Constituição e das normas com status constitucional, aparecem as leis em sentido amplo. Nesse nível, nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções legislativas. Cada uma dessas espécies normativas tem função própria e procedimento próprio de elaboração. A lei complementar, por exemplo, trata de assuntos que a própria Constituição reservou a ela. A lei complementar exige maioria absoluta para aprovação. Já a lei ordinária trata das matérias em geral e ela exige maioria simples, desde que presente o quórum necessário para a votação. A diferença entre lei complementar e lei ordinária não está em uma ser mais importante do que a outra. A diferença está na matéria e no procedimento. Quando a Constituição exige lei complementar, não basta uma lei ordinária tratar do assunto. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre as diferenças entre lei complementar e lei ordinária. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, procura aqui no canal depois que esse vídeo aqui acabar. As medidas provisórias também ocupam um lugar importante nesse conjunto. As medidas provisórias são editadas pelo presidente da República em casos de relevância e urgência, e elas têm força de lei desde a sua criação. Mas, contudo, todavia, entretanto, elas precisam ser apreciadas pelo Congresso Nacional. Se as medidas provisórias não forem convertidas em lei dentro do prazo que está na Constituição, elas perdem eficácia. Abaixo das leis aparecem os decretos regulamentares e outros atos normativos do Poder Executivo. O decreto regulamentar serve para detalhar a execução da lei. Ele não pode criar obrigações novas que a lei não previu e nem pode contrariar o conteúdo legal. A sua função é viabilizar a aplicação da lei, explicando procedimentos, organizando formas de cumprimento e dando operacionalidade ao comando legal. Imagine que uma lei crie uma política pública e diga que o Poder Executivo deverá regulamentar a sua execução. O decreto poderá estabelecer prazos, formulários, órgãos responsáveis e etapas administrativas, mas não poderá alterar o sentido da lei. Se a lei concede determinado direito, o decreto não pode retirar esse direito. Se fizer isso, o decreto será ilegal, porque contrariou uma norma superior. Depois dos decretos estão os atos administrativos normativos, como portarias, instruções normativas, resoluções administrativas e ordens de serviço. Esses atos costumam organizar o funcionamento interno da administração pública ou orientar a execução de normas superiores. Eles também precisam respeitar a Constituição, as leis e os decretos. Quanto mais baixo o ato está na estrutura normativa, maior é a sua dependência em relação às normas superiores. Uma portaria, por exemplo, pode estabelecer regras internas de atendimento em determinado órgão público, mas ela não pode restringir um direito garantido por lei. Se uma lei permite que Tícia apresente determinado requerimento administrativo, uma portaria não pode simplesmente impedir esse requerimento sem base legal. O ato administrativo deve servir à lei e não substituí-la. Essa estrutura hierárquica está ligada ao princípio da legalidade. Para o particular, a legalidade significa que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas para a administração pública, a legalidade tem um sentido mais restrito. O agente público só pode agir quando houver autorização normativa. Por isso, a hierarquia das normas protege o cidadão contra abusos e impede que atos inferiores criem restrições sem fundamento adequado.
Outro princípio relacionado é o da segurança jurídica. Quando as normas seguem uma estrutura, as pessoas conseguem prever melhor as consequências dos seus atos. Você sabe que uma multa, uma obrigação, uma restrição ou um benefício precisam ter base normativa válida. Isso reduz arbitrariedades e torna o sistema mais estável. A hierarquia das normas também ajuda a entender o controle de constitucionalidade. Quando se questiona a constitucionalidade de uma lei, o que se está perguntando é se essa lei está de acordo com a Constituição. Se não estiver, a lei pode ser declarada inconstitucional. Esse controle pode ocorrer de forma concentrada em ações próprias perante o Supremo Tribunal Federal ou de forma difusa, quando a questão constitucional aparece dentro de um caso concreto analisado por qualquer juiz ou tribunal. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre controle de constitucionalidade. Se você tem interesse nesse assunto, procura aqui no canal, depois que esse vídeo aqui acabar. Já o controle de legalidade acontece quando se verifica se um ato inferior respeita a lei. Um decreto que contraria uma lei pode ser considerado ilegal. Uma portaria que cria uma exigência sem base legal também pode ser afastada. Perceba como a lógica é sempre a mesma. A norma inferior precisa encontrar fundamento na norma superior. Uma dúvida que pode aparecer é quando nós estamos analisando a relação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui, para saber se uma norma deve ser federal, estadual ou municipal, é preciso verificar a competência, que seria a divisão de atividades de cada ente. Em alguns assuntos, a União legisla de forma privativa. Em outros, nós temos competência concorrente. E em outros, o município pode tratar de assuntos de interesse local. A Constituição é quem define quem pode legislar sobre cada tema. Ou seja, uma lei municipal não é automaticamente inferior a uma lei federal. Se o tema for de interesse local e estiver dentro da competência municipal, a lei municipal pode ser válida. O problema surge quando uma norma invade uma competência que não lhe pertence. Por exemplo, se um município cria uma regra sobre o horário de funcionamento do comércio local, ele está exercendo competência municipal. Mas se ele tenta legislar sobre matéria penal, matéria criminal, ele invade uma competência da União. Só a União pode legislar sobre matéria penal. Nesse caso, o vício não está apenas na hierarquia, mas na competência. Também vale lembrar que nem tudo que tem aparência de norma jurídica tem a mesma força. Um manual interno, uma orientação administrativa, uma recomendação ou uma nota técnica até podem ajudar a interpretar os procedimentos, mas não têm o mesmo peso de uma lei. Guarde essa ideia. Toda norma precisa encontrar fundamento em uma norma superior. E nenhuma norma inferior pode contrariar aquilo que está acima dela. Esse raciocínio vai te acompanhar em muitos outros temas do direito. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma vidas. Conhecer o direito transforma vidas. E eu quero aproveitar esse momento para te dizer uma coisa. Se você assistiu a esse vídeo até o final, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente se importa com o próprio futuro. A maioria das pessoas diz que quer mudar de vida, mas poucas param para estudar, aprender e buscar conhecimento. Você está aqui, você dedicou parte do seu tempo para aprender algo novo. Isso já diz muito sobre você. Talvez você esteja começando agora, talvez você esteja estudando há algum tempo, talvez você tenha passado por momentos em que você sentiu que você estava avançando devagar demais. Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. O importante é continuar caminhando. Grandes resultados costumam ser construídos por pessoas comuns que simplesmente decidiram não desistir. Então siga em frente, tenha força de vontade, estude um pouco por dia, faça o que estiver ao seu alcance hoje.
E se esse conteúdo ajuda você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes, um simples compartilhamento pode ajudar alguém a encontrar um caminho que estava procurando há muito tempo. E agora eu quero dividir com você uma novidade, algo que eu criei pensando em quem deseja aprender o direito para concursos públicos de forma simples, direta e organizada. Ao longo dos últimos anos, eu percebi que muitas pessoas sonham com uma aprovação em concurso, mas acabam encontrando dificuldades logo nas primeiras matérias jurídicas. Elas abrem uma apostila, abrem um livro, ou começam a assistir às aulas de um curso, começam a estudar e se deparam com termos que nunca viram antes. Com o passar do tempo, a confusão aumenta, a motivação diminui e muita gente acaba abandonando os estudos. Foi pensando nisso que eu desenvolvi o Direito Básico para Concursos, que é o meu novo material. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os assuntos que mais aparecem nas provas. O objetivo foi criar um material especialmente voltado para iniciantes e também para pessoas que já tentaram estudar o direito para concursos, mas ainda sentem dificuldades. Tudo foi escrito em linguagem simples, com explicações claras e muitos exemplos práticos. Eu procurei explicar os assuntos da mesma forma que eu faço nos meus vídeos, sem complicação, sem excesso de termos técnicos e sem a sensação de que você precisa ter cursado uma faculdade de direito para conseguir acompanhar o conteúdo. Além dos 7 e-books, você também recebe o curso Aprovação Acelerada como bônus. Nesse curso eu compartilho os principais pontos que todo concurseiro precisa entender para evoluir mais rápido nos estudos. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir um caminho mais adequado para os seus objetivos, como desenvolver a mentalidade de quem passa e quais técnicas ajudam a aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para complementar os e-books e ajudar você a aproveitar melhor cada hora dedicada aos estudos. São 7 aulas. Então, entrando no Direito Básico para Concursos, você recebe 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas de como estudar para concursos. Nesse momento, talvez você esteja pensando que você ainda não sabe quase nada de direito. Se for esse o seu caso, saiba que esse material foi criado justamente para pessoas como você. Talvez você já tenha começado a estudar e tenha se sentido perdido em meio a tantos conteúdos. Nesse caso, o material pode ajudar bastante. Afinal, quando a base fica mais sólida, todo o restante do aprendizado tende a se tornar mais fácil. E para que você possa conhecer o conteúdo com tranquilidade, a compra possui garantia de 7 dias. Você pode entrar, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler tudo que você quiser e aí você decide se você vai continuar ou não. Aí você pode analisar o material com calma e verificar se ele realmente faz sentido para os seus objetivos. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. Agora, eu quero também deixar uma mensagem importante. Não importa qual caminho você escolha, o mais importante é você continuar estudando. O Direito Básico para Concursos, esse novo material que eu criei, ele é a forma mais rápida que eu encontrei para organizar esse aprendizado e acelerar a construção da sua base jurídica. Mas você pode também continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos gratuitos ao longo dos anos e organizei esse conteúdo em diversas playlists. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que seja apenas um pouco cada dia, 1, 2, 3 vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. O importante é manter a constância. Pequenos avanços diários costumam gerar resultados que parecem impossíveis quando nós olhamos apenas para o curto prazo. Então continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando que é possível. E agora eu quero convidar você para assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para clicar aqui no canal. Aproveite esse momento e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo aprendizado fortalece a sua preparação
e aproxima você dos seus objetivos. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até!